a gente só quer chutar o balde de qualquer coisa. Isso para você, nessa situação que nós estamos usando, mas para qualquer coisa. Para qualquer situação, para todo mundo que está assistindo, quando a gente está fazendo uma coisa que não é a nossa função. Quando eu estou fazendo uma coisa que é a minha função, eu tenho a força que preciso para lidar com aquela função. Volto lá, Deus não dá uma cruz maior que a gente não possa carregar. Então eu tenho a cruz e a força para carregar a cruz. E a cruz não é uma cruz, é uma função para lidar com aquele tipo de energia que virá, ok? E aí, que fome é essa? Fome de chutar o balde? Que fome é essa? Como é que é isso? Ai, Andressa, é uma de fazer tudo que está dentro da cabeça, mas que você não pode fazer porque você tem várias responsabilidades. Mas, vamos lá. Mas, você quer chutar o balde? Quero, mas tenho medo. Tá. Então, vamos lá. Medo do... O que você quer fazer que você não pode fazer? Por qualquer razão que seja. Não importa. Por exemplo, eu quero largar a mão de querer sempre ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. E no caso é o meu companheiro. Tá. E o que isso tem a ver com chutar o balde? Então, chutar o balde que eu quero dizer é, já que ele não quer me acompanhar na minha evolução, deixar ele para trás e evoluir sozinha e pensar diferente sozinha. E aí você falou assim, eu não chuto o balde porque eu tenho minhas responsabilidades. O que isso tem a ver com as suas responsabilidades? O seu companheiro é responsabilidade sua? Eu acredito ser, nos 15 anos, que eu acredito que sim. Porque ele é difícil e ninguém... Eu acreditei que sim, durante 15 anos, até hoje. Todo mundo, ninguém é, como é que diz, eu vou falar uma coisa até esquisita aí. Ninguém tem paciência com ele e eu tenho paciência, só que, tipo, eu falei, ele mesmo fala, não acredito em nada disso que você fala, que não sei o quê, porque tá tudo ruim, ele se tornou, tudo que dá errado na vida dele, a culpa não é dele. Falei, mas você bota a culpa em todo mundo, você nunca é culpado. Não, porque o governo, porque isso, porque aquilo. E eu tô com 53 anos, Andresa, então eu acho que eu desisti de tentar carregar ele pela mão e ele não quer ir, ele quer ficar sentado no caminho e eu quero andar, sabe? Então, mas o que eu não entendo, Sam, é assim, por que você acha que ele é responsabilidade sua? Porque uma coisa eu amo o meu marido e eu gosto dele mesmo assim, e é o que é, e eu vou ficar com ele. Eu não tenho responsabilidade, eu não tenho obrigação, porque migalha, eu não tô dando meu amor, e um relacionamento precisa ter troca de amor. Se eu fico com o outro porque eu tenho porque eu tenho responsabilidade, eu não tenho uma relação. Entende? Porque, ou assim, ele é chato, ele é mala, ele é... Não tô falando que ele é, tá? Tô falando que às vezes a gente tá com uma pessoa... Mas ele é. Mas eu quero ficar com ele. Mas eu amo e eu quero ficar. E eu vou engolir esse choro. E ele fica lá reclamando, e a vida tá uma merda, o problema dele, e vai ficar uma merda, porque enquanto ele não mudar, não vai mudar. E deixa lá, mas eu quero ficar com ele assim mesmo. Aí eu estou dando amor. Mas quando você dá esse tom de responsabilidade minha, não faz sentido. Porque não é amor. E eu não tô falando que você não o ame, tá? E nem que ele não te ame. Eu tô dizendo que às vezes você tá invertendo as percepções em relação a isso. E aí você tá se cobrando. Que se você tem responsabilidade, você tem que mudá-lo. E ele não vai mudar. E você vai entrar numa dor. Você não tem que mudá-lo. Essa responsabilidade não é sua. Eu acho que o meu equívoco é assim, Andressa. Como ele é do jeito que é, difícil do jeito que é, então
difícil para toda a família, todo mundo da família, e inclusive a mãe dele fala para mim, nossa, teu lugar no céu tá guardado, porque para aturar o meu filho, tipo isso, aí eu fico, vou deixar, juro, fala isso mesmo, e ele é difícil com todo mundo, e uma família de muita coisa, um irmão briga com outro irmão, eu sou de uma família de 9 irmãos, nossa, a gente foi criado sem mãe, mas minha mãe foi embora, meus irmãos, minha irmã mais nova tinha meses, eu tinha 5 anos. Mas, sabe, é muito amor, assim, a gente conversa. E a família dele são só 4 pessoas, 4 irmãos. Mas, gente, ele não fala com a mãe, ele não fala com o irmão. E eu fico... Uma vez eu falei para ele, eu falei na hora que saiu do meu coração, mas eu me arrependi. Eu falei, cara, eu acho que eu sou a única pessoa que te ama no mundo. E você quer brigar com todo mundo. E ele me cobra. Porque todo E mundo quando quer você falou acabar com... isso pra ele, todo mundo o quê? O que que ele fala? Ele fala que ninguém gosta dele, que a mãe dele não gosta dele, que os irmãos dele não gostam dele. Mas é porque ele é chato pra Então, caçamba. então tá bom. E quando você falou pra ele, eu sou a única pessoa que te ama, que você achou que não devia ter falado, né? É, Como é que eu foi pra achei. ele? Ele não falou nada. E Mas por que que você acha que não eu devia não ter me senti falado? bem, não. Eu fiquei Por com quê? pena. Eu fiquei com Por dó, quê? ó, ele é aquele filho que, desde pequeno, a mãe dele falava assim, colocaram na cabeça dele que o Jorge é igual o mate-leão, já vem queimado, sabe? O bravo da família, o carrancudo, ou não sei o quê. Aí eu Então, fui mas ele não é mandro. assim? É, Mas ele não é assim? Então, não é um julgamento, é uma constatação de um fato. Essa é a natureza dele, uhum, ponto. E ninguém tem obrigação de conviver com uma pessoa que é desse jeito. Mas ele não está errado, ele é desse jeito. Ele está manifestando o que ele é. E é só um julgamento. Só que não significa que eu tenho que ficar ou não ficar perto dessa pessoa. É isso que eu tô falando. Porque senão você quer mudar ele. Mas se ele é assim, não tem como mudar. Eu entendo que poderia ajustar as lentes para ver as coisas de uma outra maneira. Mas ele não quer. Então, isso não é responsabilidade sua, Sam. Até porque não sabe nem se ele tem que mudar. A manifestação na vida dele, por alguma razão, é dessa maneira. Ele não existe esse certo e errado, é o julgamento de que ele tem que mudar para ser de um outro jeito que. E assim, todo mundo falou que ele era chato. Não é um julgamento, ele é chato. é. É um fato. E outra, pode ser que a família ame ou não ame. E o que você falou é só uma real. Ou não. Era verdade, mas eu fiquei sentida dele ficar triste, magoado, porque era verdade. Quem sabe com a mágoa ele consiga mudar alguma coisa. Proteger não é o caminho. Esse é que é o grande X da Entende? questão. Eu sempre quero proteger, porque Então, para todo mundo ele é ruim. Aí eu falo, vocês não conhecem ele como eu conheço, porque ele é uma pessoa boa, ele tem coração bom, mas, sabe, para ele todo mundo quer. Ele mas ele tem coração bom ou você quer acreditar que ele tenha um coração bom? Não precisa Ele responder. Você só precisa tem, pensar. tem Ok, ele tem certeza. um coração bom. E por que ele não pode se manifestar com o coração bom que ele tem, com o tempero que ele tem? E você amar e aceitar ele do jeito que é? Reclamando, rabugento mesmo do governo, reclamando. Se você quer ficar assim com ele, porque você gosta dele. Precisa ver, porque você não é a mãe dele. Ele tem uma Mas mãe. é assim que eu me Goste sinto, dele ou não. assim que eu me sinto a mãe. Aí é, aí é que tá o É um, ponto, aí é que tá o é ponto um que te faz saco. sofrer. É, É por isso que você quer chutar o balde. Deixa eu te explicar, só pra gente entender muito bem isso pra você e pra todo mundo que tá assistindo aqui. A gente só quer exatamente isso. chutar o balde Eu não quero ser a quando a mãe. gente tá, ó, presta atenção, presta bem atenção. A gente só quer chutar o balde de qualquer coisa, isso pra você nessa situação que nós estamos usando, mas pra qualquer coisa, pra qualquer situação, que para todo mundo que tá assistindo, quando a gente está fazendo uma coisa que não é a nossa função. Quando eu estou fazendo uma coisa
que é a minha função, eu tenho a força que preciso para lidar com aquela função. Volto lá, Deus não dá uma cruz maior que a gente não possa carregar. Então eu tenho a cruz e a força para carregar a cruz. E a cruz não é uma cruz, é uma função. Certo? Para lidar com aquele tipo de energia que virá, ok? A mãe dele tem a força que precisa para lidar com o filho dela. Para que ela possa ser o que ele precisa. Ela não tem que ser a mãe do jeitinho que disseram que mãe tem que ser. Ela tem que, se ele é chato, ele que lide com a chatice dele, eu vou continuar aqui, eu continuo sendo mãe, eu continuo amando. Mas ele vai precisar aprender, porque se não vai pelo amor, vai pela dor. Ela está cumprindo com a função dela de mãe, de deixar ele se arrebentar para ver se ele aprende. Porque mãe não é para proteger, para livrar o outro, o filho, de ser gente, de crescer, de voar. Por isso que mãe fala, dói mais em mim do que em você, às vezes. Mas eu preciso fazer isso, porque senão você vai virar uma coisa que não vai dar certo. Tá? É aí mãe sendo mãe. Cumprindo com a função. Ainda que doa fazer isso, eu tenho que fazer. Ainda que doa nessa mãe ficar longe desse filho, é isso que ele precisa. Porque ele precisa aprender. Porque aqui ele tem o meu amor, na rua não vai ter. Então vamos ver como ele vai lidar. Ok. Quando você não tem a função de mãe, porque esta não é a sua função, ponto final. Porque se você tivesse que ser mãe dele você seria. Ele precisa da mãe que ele tem, não de você, como mãe, ok? Então, quando você tenta assumir uma função que não é sua, isso pesa, porque Deus não te deu a força para carregar essa cruz, porque esta cruz não é ele, tá? Esta função não é a sua, então ele não te dá a força para este peso. Tá conseguindo acompanhar? Dentro desse processo, por isso é que isso fica tão estressante que você tem vontade de chutar o balde, porque você está tentando cumprir com uma função que não é a sua. Partindo do princípio que não é a sua, você não tem a força que. E não é força física, coragem, é o impulso de realizar determinada coisa, que é um impulso de vida que a gente tem quando a gente tem aquela função. Então, eu acho que eu peguei muitas das funções para mim, entendeu, Andressa? Todas as funções foram para mim, por exemplo. As funções, começou a pandemia, mas desde o começo do ano, que ele está com o trabalho devagar, que ele tem pouco trabalho, não sei o quê. Então, eu peguei todas as funções até acabei de agora pagar o aluguel, porque ele está sem trabalho, não sei o quê, mas eu trabalho em 2 empregos, eu trabalho de noite, essa noite foi até 4 horas da manhã, e, sabe, muita coisa para mim fazer, e ele só reclama. Então, mas é porque aí você tem que você tem que devolver as funções. A sua função não é de ser mãe, a sua função não é de ser o homem da casa, a sua função não é de ser... Eu não estou falando que você não possa contribuir em momentos de crise. É aí que está a relação. A relação tá E eu gosto de contribuir, eu gosto. Nossa, eu fico toda feliz de poder trabalhar. Então, mas, você não pode assumir as funções que não são suas. Qual é a sua função nessa relação? Você é a esposa dele. Isso implica um monte de coisas que não é ser mãe nem ser o homem da casa. Não significa que em alguns momentos a gente não tenha que assumir mas não é para a vida inteira essa função, senão você não vai aguentar. E nem ele. Porque aí a relação não está acontecendo. Parceria. Relação é parceria. E eu não estou falando que você tem que ficar ou não ficar com ele. Não é isso. Porque o que eu sinto é que você ama ele. Ou você ama ou você não ama. Se você não ama, para de assumir função que não é sua. Da relação. Segue seu jogo. Porque não dê para ele miséria. Porque nem você merece isso, nem ele. Migalha.
Não dê isso nem pra você e nem pra ele, porque ninguém merece isso. Então, se você não ama, segue seu barco. Se você ama, assume que ama e aceita o seu marido com a chatice dele. E ele não é ruim, ele é... Você me disse isso, ele tem bom coração, mas ele é chato. Ok, ele é chato, ponto. Mas ele não tem que mudar. Se desde pequeno a mãe dele falou, ele era assim, pode ser que é assim que ele tenha que manifestar, viver a experiência dele, as dores dele, que às vezes, gente, a vida ela é um fio tão fino. Às vezes a gente passa uma vida inteira para cumprir com para acontecer uma única coisa, uma. E lá no fim da vida, quando a gente está na cama para morrer, ou numa situação, num fio, tudo aquilo se elabora na gente. Às vezes é um olhar no fim da vida desse filho para sua mãe, no fim da vida dele ou no fim da vida dela, ou num irmão, ou numa coisa, entende? Uma pessoa ali, que a gente entende. Eu entendi. O quanto eu fui egoísta, ou o quanto eu quis ter razão, e agora que você está partindo, eu devia ter feito diferente. E aí, nesse um segundo, todo o nosso espírito se transforma. E a gente veio só para fazer essa transformação. Isso acontece em um segundo. Não no momento que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente acha que é. Ali se elaboram coisas infinitas. Que não é pela razão que a gente vai conseguir elaborar, entende? Às vezes é num fio de vida ou num fio de situação, numa coisa. Não tô falando que é uma coisa só na vida, mas às vezes tem vidas, de cada caso é um caso, que é um processo só naquele momento. Não precisa falar, não precisa nada. Dois olhares que se cruzam, o negócio aconteceu. Mas, e aí o aprendizado, a evolução espiritual se dá. A transformação, a mudança de um padrão vibratório, tudo ali se dá. Então a gente precisa entender, e a gente é muito imediatista, e a gente quer que a coisa seja, às vezes precisa passar por uma vida de uma situação para conseguir. Por quê? Porque é o jeito de cada um. É como cada um conseguiu se construir, se elaborar, se trabalhar. Então, entenda isso e assuma só o quanto para você quer estar com ele porque ama ele. E o que você quer dar é ser esposa e amá-lo. Com todas as dores, amores e horrores desta relação. Não tô falando de violência, não tô falando disso, tá? Tô falando de eu amo, que é amor do coração, não é desejo, não é víscera, não é loucura, não é não se amar para amá-lo. Não. Porque quando você entender isso, você vai se amar, você vai sentir em paz de estar. Porque se não, ou então você tá com ele pela responsabilidade. Aí não é amor. Aí é outro foco que você vai ter que ter nesse processo. Ou você tem amor e dá o amor, e para de sofrer, escolhe ficar desse jeito e entende que ele é desse jeito, porque você reconhece algo que outros não reconhecem. E ele não vai te ser grato por isso, porque ele não entende tudo isso. Pode ser que ele seja lá no fio da vida. Lá naquele fio. Naquele fio. Pode ser que ele seja. Entende? Porque internamente, no fundo, ele pode ser, mas não espere um comportamento fofo, porque não é da natureza dele. Ou, não é isso que eu quero. Eu não amo. Eu só tô tentando salvar. E aí cabe você não dar essa miséria, porque você não ama, não tem amor para dar, não tem nada para dar. Né? Porque o que cura é o amor, não a cobrança, não a obrigação, não a responsabilidade, entendeu? Qual é a única coisa que cura? O amor. Então, se eu tô dando uma coisa que não é amor, não vai curar nunca. Nem a ele, nem a mim. Só vai abrir mais essas feridas, tá? Energeticamente falando, espiritualmente falando. E se você tá fazendo isso, também você não tá se amando. E aí, por isso, essa vontade, às vezes, entende? Então, presta bem, não cabe a gente trabalhar nisso aqui agora, expor essa situação, porque um monte de coisa aí dentro você nem sabe direito, né? É misturado, eu sei que é misturado. Então, pondera exatamente o que é, e em cima do que é, de fato, você começa então a encontrar um jeito de como é que eu vou fazer isso. E aí você aceita de um jeito ou aceita de outro, e aí você passa a se amar e a amá-lo.
como quer que seja. Porque se você não quer, você tem que ser como a mãe. Deixa quebrar a cara. Deixa quebrar a cara. Que é assim, sabe o passarinho? Tá lá na árvore, pequenininho ainda. Ele não vai pular nunca. Estou super corajada, vou pular. Não, vem a mãe, dá uma cacetada nele, joga pro mundo e ele começa lá todo atrapalhado, voar, dá umas cambalhotas e vai. Esse é o processo de aprender a voar mesmo. Ah, mas a minha asa é curta. Ah, mas a minha asa é pesada. Ah, mas a minha asa é grande. Mas Deus fez uma asa ruim pra mim. Ah, mas essa porcaria dessa árvore que tava aqui no meio do caminho. Ah, meu filho, voa. Com árvore, sem árvore, com asa pequena, com asa grande. Foi o que deu. Isso é o colocar a culpa no outro, entendeu? A culpa na árvore, a culpa no governo que pôs a árvore aqui, ou que não pôs, ou que tirou, cadê a árvore que estava aqui, né? Então, e é um processo assim que é. Você ama ele do jeito que ele é, entende que tem hora que vai ser foda, que vai ser chato, mas você escolheu estar. Ou então entende que não ama, só tá fazendo uma obrigação que não é sua, você não tem que mudar ele, você não tem essa função, você nem tem esse poder. E você não vai conseguir. Se esse é seu objetivo, esquece. Porque o único que pode é ele. E ele não quer. Por que que ele não quer? Porque pode ser que tenha alguma coisa dentro dele que precise ser dessa maneira para ser elaborado. Só que a gente precisa aprender a aceitar as coisas e as pessoas. Não tem certo e errado. Porque senão a gente está julgando que ele é o errado. Porque todo mundo tem que ser bonzinho. Mas quem disse? Isso eu já aprendi. Eu tô te acompanhando há muito tempo, mas isso eu já aprendi muito com você, as situações que eu passo, aí eu penso assim, uma frase sua vem na minha cabeça, é isso mesmo. Estou aprendendo muito, mas é difícil, viu? Eu imagino. Mas encontrar essas duas pontas em você, não cabe a gente trabalhar isso aqui na internet de maneira aberta. Procura dentro de você essas duas pontas e a partir daquilo que você encontrar, aí você parte para um processo de aprofundamento e de como resolver isso, né? Porque precisa achar esse caminho aí dentro de você. O que eu acredito dentro do que eu estou sentindo é que você gosta muito dele. Que você gosta muito dele. Essa é a sensação que eu tenho. E aí você vai ter que trabalhar essa aceitação, não querer mudar, não querer fazer, ser a. Enfim, e eu entendo as dificuldades, mas você vai ter que largar a mãe, entendeu? Larga a mãe. Deixa de ser a mãe, deixa de ser o homem da casa e se coloca no lugar da esposa que precisa do seu homem, entende? Eu não tô falando só do dinheiro dele, do trabalho, porque se ele foi um vagabundo a vida inteira, é uma coisa. Se ele sempre trabalhou e tá passando por um processo, é outra coisa, né? É diferente. É isso que eu tô falando, é um processo. E ainda que você não tenha, eu preciso do seu colo para me aconchegar. Eu quero. Ah, mas eu não preciso de homem para nada. Não preciso do meu marido para nada. Preciso. Eu quero o meu marido mais do que preciso. Eu quero o colo dele. Eu quero o abraço dele. Eu não quero só o dinheiro dele, o trabalho dele, né? E aí deixar claro para ele que quero estar, que preciso do seu carinho, do seu colo, do seu abraço, da sua proteção, enfim, do que cada um precisar, né? Tô falando aqui só uma coisa que é independente de ser um casal homossexual, né? Que também tem muita gente assistindo, não é a mesma coisa, né? Porque a gente bateu muito no peito e a gente fala, eu não preciso de pra nada. Preciso, se a gente precisasse, não tava junto. Preciso do seu amor, preciso da sua conversa, preciso do seu companhia pra gente ir lá tomar um chopinho. Preciso, quero estar. Entende? É o que eu quis dizer? E aí a coisa vai rodando. Então, não ser o homem Obrigada, da casa tem André. mais a ver com isso do que com trabalhar, ajudar. Isso é Uhum, um uhum. processo e a gente vai passar por situações que vai estar mais fragilizado e que um vai ter que ajudar o outro. Isso é o caminho, esse é a parceria da relação, né? Isso é o na saúde, na doença, na alegria e na É, tristeza. É, é. é esse, tá? Mas tira as funções que não lhe cabem, Eu tô com muita função, aí eu tá fico bom? muito pesada, muito cansada, aí eu quero descansar em outro lugar, mas não dá para parar e descansar em outro lugar, É, tem que ficar no outro. não, e aí a gente, eu sei, a gente vai ficando chata. Vai ficando chata.
Porque vai ficando tão cansada que aí a gente vai ficando Putz, chata, reclamona e igualzinho. Aí igual você põe, ele agora põe a você culpa no é. governo, você põe a culpa nele. Aí a gente ficou a mesma porcaria daquilo que a gente tá reclamando. Porque assim que é, Exatamente isso. né? Então, aí você fala que ele põe no governo e você põe nele, e deu no mesmo. Então, daí a gente tá igual, tá diferente. Entendeu? Então, parte desse princípio, olha para esses dois pontos, avalia dentro de você, se ama, ama, entrega o amor. Se não ama, para de entregar miséria e veja o que vai ser feito. Tá bom? Obrigada, Entendeu? Andressa. Obrigada. Eu que agradeço, Flor. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Beijo, fica com Deus.